Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos para mais um momento de culto a Deus, mais um momento de adoração. Que Deus fale ao meu coração, fale ao seu coração. Que a presença do Senhor seja forte aí dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela. Que Deus abençoe todos aqueles que tiverem acesso à ministração de hoje. Que Deus fale ao coração de cada um daqueles que tiverem acesso a esse material. Hoje nós vamos falar sobre decretos de opressão e Deus no caos. Decretos de opressão e Deus no caos. Hoje nós estamos vivendo um momento de opressão. Opressão é quando as pessoas elas ficam limitadas por alguém. Quando alguém, um terceiro, impede por exemplo, você de realizar alguma coisa. Mas não é aquele evitar pontual de você fazer alguma coisa, mas é aquele evitar diário, cotidiano. É como se você tivesse sempre algo impedindo você de realizar alguma coisa. A opressão é aquela força que não te deixa avançar, não te deixa construir, não te deixa conquistar. Então, eu quero falar um pouco com vocês sobre decretos de opressão. Deus no caos. Quando, por exemplo, te impedem de trabalhar, quando te impedem de ganhar o seu pão de cada dia, quando te impedem de sustentar a tua família, quando te impedem de conduzir a tua família, a tua casa por decretos que fizeram, quando as pessoas querem te impedir de progredir, quando querem te tirar a liberdade, isso nós chamamos de decretos de opressão. Então, eu quero falar para vocês sobre uma situação na Bíblia em que havia esta opressão, e eu quero falar também mais à frente sobre decretos que existiam já no Novo Testamento, mas que estavam totalmente no controle de Deus. Então, o fato de estarmos oprimidos não quer dizer que Deus perdeu o controle da situação. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6, verso 6. Juízes, capítulo 6, verso 6, que diz assim: Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu vou ler novamente. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, os midianitas e amalequitas, e tem outros povos também, mas principalmente o povo que a gente chama de Midian, os midianitas, eles tinham cercado o povo de Israel. E nesse cerco que eles fizeram, eles subjugaram Israel. Então, Israel agora não tem mais vontade própria. Israel agora virou um escravo. Eles são escravos do povo de Midian. Para você ter uma ideia, a Bíblia conta pra gente que por causa desse cerco que Midian fez sobre Israel, Israel já estava há 7 anos vivendo em dificuldade e em pobreza. Por que eles viviam em pobreza? Porque Midian não deixavam, os midianitas não deixavam Israel produzir. Tudo que Israel plantava, eles iam e arrancavam. Ou, em alguns momentos, eles até deixavam vir o tempo da colheita, mas quando chegava o tempo da colheita, eles invadiam, ou os midianitas, ou outros povos, e eles roubavam tudo que Israel tinha plantado. Então, Israel ele estava sem sustento. Então, guarda no teu coração já uma primeira lição sobre opressão. A primeira finalidade da opressão é atrair pobreza sobre a tua vida. Então, quando as pessoas te cercam, quando o inimigo te cerca,
Uma atividade que o inimigo vai fazer é tentar coibir ou proibir ou limitar a chegada de provisão para você. A vontade do inimigo é que você entre em um caos. É que você, por exemplo, não tenha o que comer amanhã. É que você fique sempre desempregado. É que você não tenha recursos para se alimentar ou alimentar a tua casa e a tua família. Então, uma das primeiras finalidades quando a opressão vem sobre alguém é fazer com que essa pessoa não tenha sustento. É fazer com que essa pessoa viva sempre na pobreza. Vocês já viram situações, por exemplo, de pessoas que estão indo bem, está caminhando, aí de repente recebe algum recurso, e quando ela recebe algum recurso, alguma coisa muito grave ou importante na vida dela acaba quebrando? Ou, por exemplo, toda vez que você recebe um dinheiro que você pensa que vai usar esse dinheiro para alguma coisa, aí o carro quebra. Aí estoura um encanamento na tua casa. Aí aparece uma conta que você não sabia que existia. Aí aparece uma cobrança de algo que você nem lembrava mais. Então, quando a gente está no centro dessa opressão, uma das finalidades que o inimigo vai fazer é fazer com que você não consiga progredir, não consiga prosperar, que você não consiga ajuntar para si. Então, a opressão ela atrai pobreza. A opressão também ela vem como consequência e ela também vai ajudar a atenuar essa situação. Ela também vai trazer pobreza espiritual. Eu posso até dizer para você que a pobreza espiritual vem antes da pobreza física, natural. A pobreza espiritual, ela acontece quando nós começamos a enxergar outras possibilidades de proteção, de cuidado, de amparo, de salvação em outros lugares a não ser somente em Deus. Quando a gente consegue começa a achar que o nosso sustento vem de outro lugar e não de Deus, então você começa a entrar num funil de pobreza espiritual. É quando Deus não é mais suficiente para você e você começa a acreditar nas coisas que te ensinam. Juízes capítulo 6, de 7 a 10 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Lembra que eu falei que antes de vir a pobreza física, natural sobre a pessoa que está debaixo de opressão, sob opressão, antes de vir a pobreza física, antes vem a pobreza espiritual. Quando nós deixamos de olhar para Deus como aquele que cuida do nosso amanhã, como aquele que traz o nosso sustento, como aquele que vai prover todas as coisas, como aquele que é a origem de todas as coisas, então se eu começo a perder minha confiança em Deus e já começo a acreditar na minha sabedoria, já começo a acreditar em crendices que outras pessoas nos ensinam, guarda o nome de anjos na tua carteira, guarde uma foto de tal santo com você, coloque uma imagem lá de fulano de tal atrás da tua porta, prega uma ferradura lá no batente da tua porta. Então, quando a gente começa a crer em outras coisas e não somente em Deus, então nós começamos a entrar numa miséria espiritual. E quando a gente entra nessa miséria espiritual, a opressão então começa. Esse texto ele deixa claro para a gente que Deus só trouxe opressão ou deixou a opressão vir sobre Israel porque Israel estava
crendo, acreditando em outros deuses. Quando você acredita que consegue fazer as coisas porque você tem dinheiro e não porque Deus está te abençoando, você está crendo no Deus de Mamon, Deus do dinheiro. Quando você acredita que uma planta, né, uma espada de sei lá do que eu não quero falar o nome, quando você acredita que uma planta está trazendo para você proteção, você está deixando de acreditar em Deus. Quando você acha que um banho de sal grosso está te trazendo proteção, você está deixando de confiar em Deus. Quando você acha que tem que sair com o pé direito ou colocar o pé direito primeiro na cama, senão seu dia vai ser de azar, você está deixando de crer em Deus. Quando você acha que você prospera onde você trabalha porque você é inteligente, você começa a deixar de crer em Deus. E quando nós começamos a crer desta forma, a acreditar em outras coisas, que Deus chama de idolatria, acreditar em outros deuses, então você está entrando em miséria espiritual. E quando você entra em miséria espiritual, o próximo passo é você entrar em miséria natural, miséria física. Ou seja, o físico vai começar a faltar para você. A Bíblia ensina para a gente que nós podemos vencer a opressão. E dentro desses mesmos textos, eu quero mostrar para vocês como que foi que Israel começou a vencer a opressão. Como que você consegue vencer essa opressão? Então entenda, Israel ele estava numa condição de miséria espiritual em primeiro lugar e depois estava numa condição de miséria natural. Eles verdadeiramente estavam pobres espiritualmente e verdadeiramente estavam miseráveis financeiramente, não tinham alimento. Tudo que plantavam era roubado por alguém, eles não tinham sustento. Não, eles tinham perdido tudo. A Bíblia diz que eles chegavam a cavar, a se esconder em cavernas, se esconder em buracos, se esconder em fortalezas, se esconder em terrenos, em lugares hostis, para ver se conseguia se esconder do inimigo. Eles viviam totalmente oprimidos. Sabe, você pode perguntar, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você é que você pode estar vivendo uma situação de opressão, em que você não consegue desenvolver nada, em que você fica se escondendo de qualquer tipo de desafio e se escondendo de pessoas. Você foge das circunstâncias, você tem fugido das lutas. Você, ao invés de encarar as situações, você tem escapado delas, fugido delas. Alguém tem falado mais alto com você e tem te oprimido e você tem aceitado isso. Mas não, em nome de Jesus Cristo, eu quero ensinar você agora, conforme a palavra de Deus, como nós podemos vencer essa opressão. A Bíblia diz pra gente, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Então, a primeira coisa que eu digo para você é entenda se você está oprimido ou não. Se você tem se sentido limitado ou não. Sabe quando vem aquele sentimento pesado sobre a pessoa, de que você é incapaz, de que você é incompetente, de que você não vale nada, de que você é dispensável, de que você é totalmente substituível, de que você não é importante para ninguém. Sabe quando você começa a ver com todos esses pensamentos de que o seu futuro vai tudo dar errado, você não vai conseguir produzir nada do que é bom? Então, quando você está assim, a tua mente está assim, você está debaixo de opressão. Sabe, Israel ficou 7 anos dizendo assim, eu estou plantando, mas eu não vou colher. Talvez muitos deles já estivessem dizendo assim, eu nem vou plantar porque eu não vou conseguir colher, e pararam. Quem sabe quantos estavam deprimidos, talvez todos, vivendo em depressão. Depressão, a opressão causa depressão também. A opressão causa síndrome do pânico. A opressão, ela paralisa a pessoa, causa na pessoa desejo de morte, causa na pessoa desesperança, eu não vou conseguir fazer nada.
A Bíblia diz então que quando Israel viu a enrascada em que eles estavam, eles começaram a clamar. Clamar é orar a Deus, mas é orar em voz alta. É um clamor. É você chorar diante de Deus. É você derramar o teu coração de Deus, diante de Deus. É você declarar: Deus, eu estou em opressão. Assumir a situação em que está. É você declarar: Deus, eu preciso de um socorro urgente. É você se derramar aos pés do Senhor de forma verdadeira. Eu tenho feito isso na minha vida quase que diariamente, pedindo a Deus o socorro, pedindo a Deus o livramento por mim e por todos aqueles que têm lá os pedidos de orações aqui com a gente. Então, a Bíblia diz que esse é o caminho, é clamar. E se você clamar, Deus está enviando o profeta. Quem sabe essa palavra que eu estou dizendo para você já não é uma palavra de resposta ao que você estava clamando agora há pouco. A Bíblia diz que quando os israelitas clamaram, o Senhor já enviou, mas eles foram específicos. Senhor, eu estou clamando ao Senhor por causa de Midian. Então eles foram bem específicos com Deus. Seja específico com Deus também. Ah, Deus, me livra das minhas dores. Aonde está doendo? Me livra dos meus problemas. Qual é o problema principal? Israel tinha vários problemas, mas se resolvesse um só, as coisas iam começar a andar. Israel tinha dificuldade para plantar, tinha dificuldade para manter a plantação, tinha dificuldade para colher, tinha dificuldade para ficar em casa, tinha dificuldade para ter família, para sustentar e cuidar de família. Eram vários problemas, mas se Deus resolvesse o problema com Midian, os midianitas, então tudo seria resolvido. Então não fala: ah, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma escova de dente, eu não tenho uma escova de dente. Não, você precisa sair dessa opressão de que para tudo é necessário que você esteja pedindo a Deus por coisas pequenas. Se a gente todo dia pede a Deus por coisas muito pequenas, aquela luta insistente, toda hora alguma coisinha pequena, é porque a gente tem pedido a Deus e clamado por coisas pequenas, mas não está conseguindo enxergar qual é o problema maior, e esse problema maior é que precisa ser destruído, porque se o problema maior não for destruído, a gente vai estar sempre pedindo para Deus coisas pequenas. Porque ao invés da gente pedir para Deus: Deus, fala para o gigante me dar um copo d'água, você devia falar para Deus: tira o gigante daqui e eu vou buscar a minha água. Amém? Amém? Então, amém, ao invés de você pedir para Deus: Senhor, fala para o gigante me dar um pouquinho da água que ele tem. Não, nós não estamos aqui para permanecer na escravidão. Fala: Deus, tira o gigante daqui que eu mesmo vou buscar a minha água. A água que o Senhor mostrar para mim onde ela está. Em nome de Jesus, sair dessa opressão. Queridos, eu tenho aprendido um pouquinho sobre governos, né? Governos literais, sabe? De presidentes, de governadores, de prefeitos. A melhor forma de manter o povo junto com eles é fazendo o quê? É tirar de você o sustento e você começa a pedir pão e água para eles. Aí eles têm vocês na mão. E aí o que eles fazem? Dão um pão com mortadela para você, com suco de laranja, e aí você fala: ah, esse é o meu salvador, esse ele é bom. Mas você não percebeu que foi ele mesmo que tirou o sustento. Ele tira o sustento e depois te dá. Sabe, é igual o governador de São Paulo que diz assim: eu vou dar isenção do ICMS no leite, mas foi ele que colocou. Foi ele que colocou ICMS lá no leite. Ah, eu vou tirar o ICMS de alguns produtos, mas foi ele também que colocou, então ele fica assim: o que você precisa? Eu tiro para você, mas é ele que está colocando. E ao invés de você pedir para Deus tirar o gigante, você pede para Deus te arrumar um pacote de arroz, e não que isso esteja errado. Mas você quer viver a vida inteira, nós vamos viver a nossa vida inteira assim? Eu não creio que isso é plano, é projeto do Senhor para nenhum de nós. Nós podemos passar por tempos difíceis e todos nós vamos passar, mas precisa ter um tempo de bonança. Precisa ter um tempo de refrigério. Precisa ter um tempo de livramento. Precisa ter um tempo de bênção, sim.
precisa ter um tempo em que as coisas fluem de forma melhor. Então, cuidado para que você não esteja clamando e fale, Senhor, estamos clamando, não é porque eu não tenho comida, eu estou clamando não é porque eu perdi minha casa, estou clamando não é porque o meu filho foi morto, eu estou clamando não é porque raptaram a minha esposa, eu estou clamando para que o Senhor tire esse gigante, porque se tirar esse gigante chamado Midianita, se tirar esse gigante daqui, todas as outras coisas vão voltar a caminhar bem, ou vão se acertar, ou vão entrar num rumo melhor. Então talvez estejamos orando de forma errada. Clame a Deus, mas diga para Deus qual é o gigante que precisa ser derrubado. Qual é o gigante que precisa ser derrubado? Segundo lugar, então, clamor. Em segundo lugar, a Bíblia diz, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Então, o segundo passo que a gente tem que dar para se livrar da opressão é o arrependimento. O que foi que Deus falou que não era para eu ou para você fazermos e nós fizemos? O que foi que Deus falou que não era para você e nem eu ter feito e nós fizemos? Porque Deus está falando, eu pedi para vocês não fazerem isso, mas vocês fizeram e não me deram ouvidos. Então, é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja arrependimento. Uma vez que você acreditou em outras coisas, você precisa agora se arrepender daquilo que é mal que você acreditou e agora começar a crer somente em Jesus Cristo. Então você precisa clamar, mas você também precisa se arrepender da desobediência que você teve em relação a Deus. Você precisa se arrepender. É o segundo passo. E o terceiro passo? A Bíblia diz assim, ó, Deus falando para Gideão, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Então a terceira coisa que você precisa fazer para se livrar da opressão é quebrar os altares do mal que você ergueu. Sabe? É você pegar aquele produto que você roubou e devolver ou jogar fora, tirar da sua casa. Porque é um altar que você levou para dentro da tua casa. É pegar a árvore da sorte, é pegar o amuleto, é pegar o anel da sorte, é pegar a correntinha de seja lá que santo for, é pegar o crucifixo que você tem aí, que fica lá contando não sei o que, é pegar tudo que é físico, que você usa para fé física, é pegar tudo aquilo que a Bíblia chama de idolatria, é queimar, é quebrar, é jogar fora. É se livrar do dinheiro que ganhou ilicitamente. Isso é quebrar o altar do mal. Isso é quebrar o altar do mal. É jogar aquela roupa que ficou guardada, aquela roupa que foi usada em pecado. É queimar aquela roupa íntima que foi usada em adultério, em atos imorais na área sexual. É queimar e jogar fora. É pegar tudo aquilo que lembra o teu passado de pecado, queimar e jogar fora. É pegar a tua vela de batismo e jogar fora. É pegar a tua roupa branca de quando você trabalhava no centro e queimar. É assim que você precisa desfazer o altar do inimigo. É liberar perdão dentro da sua casa, quebrar o altar do mal do inimigo, que ele ergueu. Com a sua ajuda e com a minha ajuda, muitas vezes. Amém? Então,
quebrando o altar do mal, mas não é só quebrar o altar do mal. Depois que você destrói e quebra o altar do mal, a Bíblia diz, o próprio Deus diz para Gideão, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ou seja, aonde havia o altar do mal, aonde havia o altar do pecado, aonde havia o altar da idolatria, aonde havia o altar daquilo que satisfazia os desejos do inimigo, agora ele foi destruído e o Senhor está falando, agora construa um altar para Deus, sabe, transforma aquele lugar agora no lugar de oração, transforma aquele lugar do pecado agora no lugar onde você se coloca de ajoelhos para adorar a Deus, depois que você tirou tudo, limpou tudo e consagrou a Deus, ungiu para Deus. Agora aquele lugar não é mais um altar de adoração do inimigo, agora aquele lugar é um altar de adoração a Deus. E que Deus tenha misericórdia da minha vida. Isso para quem entende. Para quem entende. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Depois, então, Deus diz para Gideão, depois que você quebrar o altar do mal, você precisa construir um altar para Deus. Coloca uma Bíblia lá, mas não uma Bíblia aberta no Salmo 91. Coloca uma Bíblia ali, naquele lugar, que é o lugar que todos os dias você vai lá abrir a Bíblia e ler algum texto, ler algum capítulo, e todo dia você vai se alimentar um pouco ali na leitura da palavra de Deus. É o lugar onde você vai orar a Deus, é o lugar onde você vai colocar um louvor. Aleluia! Onde você vai buscar adorar ao Senhor. Então, aonde abundou o pecado, que agora abunde, em nome de Jesus, adoração e louvor a Deus. Então, como que você vence a opressão? Clamando, se arrependendo, quebrando os altares, os lugares, aquilo que você tinha de mal dentro da sua casa, e agora restaurando ou construindo um altar para Deus. Amém? Juízes, a partir do verso 12, diz assim, depois que o povo de Israel fez essas coisas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Então, como Deus liberta da opressão? Como Deus vai fazer a libertação? Ou um exemplo aqui de como Deus faz para nos libertar da opressão. Uma vez que nós seguimos todos os passos de como vencer a libertação, como vencer a opressão, então a primeira coisa que Deus vai fazer depois que chegamos até o nível 4 ali de já construir um altar para Deus, então Deus vai levantar alguém para te ajudar na tua libertação. Deus vai levantar alguém para te ajudar, para libertar você da opressão. A Bíblia diz que depois que fizeram tudo, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Então Israel nem esperava, mas Deus foi atrás de alguém ali, de uma pessoa chamada Gideão. Deus foi atrás de alguém que ele se achava o menor de todos, da menor tribo, do menor clã. Ele se achava a pessoa mais incompetente, mais incapaz da face da terra, mas Deus foi lá e escolheu, e Deus ainda chama um homem que não lutava, chama ele de guerreiro. Deus chama alguém que está fraco ali, perdido, mas que está se esforçando ali para produzir alguma coisa de trigo. E aí ele está se esforçando, ele não tem nem equipamento próprio para aquilo, mas com o que tem ali, onde ele usa para pisar as uvas, ele está para esmagar as uvas, ele está usando para fazer trigo. Não é para isso, mas é o que ele tem, e ele está ali se esforçando para isso. E aí Deus olha para ele e fala, com a força que você tem, vá libertar Israel. Então Deus vai chamar o menor para libertar o povo dele dos gigantes. Deus chama o menor para libertar o povo dele dos gigantes. Então, como Deus vai nos libertar da opressão? Ele vai levantar uma pessoa, ele vai levantar alguém. E esse alguém pequeno, vai na tua direção, ou vai na direção do teu inimigo, para lutar contra aquele que te oprime, contra aquele que lança opressão sobre você.
A Bíblia também diz, tudo lá em Juízes capítulo 6, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Então a Bíblia está ensinando para a gente aqui, né, que nesse processo de libertação, ele só está ocorrendo porque há arrependimento. E esse arrependimento é você se livrar de toda crença que não seja Jesus Cristo, de toda fé que não seja em Jesus Cristo, que para que você não acredite em coisas que não podem te ajudar na hora que você mais precisar. Agora, o que é lindo ver nesse texto, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens, veja, apareceram Gideão depois que foi chamado por Deus, Gideão pegou 10 dos seus mais próximos ali e enviou para convocar todos os homens de Israel para a luta. Estava todo mundo cabisbaixo, estava todo mundo desanimado. Então esses 10 homens vão e convocam todos os homens que já tinham idade para a batalha para se encontrarem com Gideão. A Bíblia diz para a gente que 32 mil homens apareceram. 32 mil homens. Tem todos uns detalhes espirituais em cima desses números, mas eu não vou ministrar sobre isso. O fato é, apareceram 32 mil homens para a guerra, mas Deus falou, não, tem gente demais. Aí saíram 22 mil e Deus olhou e falou, tem gente demais. No final ficou apenas 300 homens. 300 homens. Ficou apenas 300 homens. Aí a Bíblia diz para a gente aqui, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Eu vou ler novamente. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Então, como Deus liberta? Deus chama alguém que é pequeno, como Gideão, usa Gideão na batalha, mas veja, Deus quer que Gideão vá enfrentar dezenas de milhares de pessoas. Aparecem para Gideão 3 dezenas de milhares de homens para ajudá-lo. Deus manda dispensar todo mundo, fica só com 300. Mas o inimigo continua com dezenas de milhares de soldados. E Deus fala, com esses 300, eu livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. O que mais nos atrapalha não é o inimigo e não são os gigantes. Que muitos de nós morremos de medo. O nosso maior problema não é o inimigo, não é o gigante. O nosso maior problema é o nosso pecado, é deixar a prática do pecado. Porque Deus, ele fala assim, olha, são lá milhares, dezenas de milhares de soldados, mas com 300 eu dou a vitória para vocês. O que Deus está explicando para a gente, que o inimigo, ele não tem poder contra Deus. Ele pode ter poder contra você, mas não tem poder contra Deus. Ele pode ter poder contra 30 mil homens de Israel. Então ele é bem mais forte que isso. Mas ele não tem nenhum poder contra Deus. Deus coloca Gideão apenas para Gideão participar daquilo que Deus vai fazer. Então entenda, não existe inimigo no mundo, no universo, em tudo que foi criado, que possa suportar a autoridade, a voz, o comando, o liberar de uma palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não existe ninguém que possa suportar o peso da mão de Deus. Agora, por que então vivemos em opressão? Não é por causa do poder do inimigo, é por causa da nossa fraqueza em relação ao pecado. Porque o inimigo só tem poder sobre nós por causa do pecado. Porque se não fosse o nosso pecado, ele só poderia se aproximar de nós se Deus permitisse. E é se Deus permitisse mesmo, porque quem manda é um só o Senhor Jesus Cristo. O nome sobre todo nome.
Aquele que recebeu dos céus toda a autoridade e poder foi dada a ele. Então ninguém tem mais autoridade ou poder do que Jesus Cristo. Do que Jesus Cristo. Então, como que Deus vai fazer essa libertação? Através do poder dele. Do poder dele. Os principais passos é o que a gente já falou, dos 4 passos que a gente falou, que a gente citou aqui no anterior. Clame a Deus para que Ele te tire da opressão e fale para Ele qual é o seu pior inimigo, ou o maior inimigo. Se arrependa diante de Deus, é o segundo, se arrependa diante de Deus. Terceiro, quebre os altares que você ergueu. Quebre os altares que você ergueu. Destrua aquele lugar ou aquela coisa que você usava para o pecado. Destrua. Quebra o altar do mal. E quarto lugar, construa no lugar deste um altar para Deus. Construa um altar para Deus. E como Deus vai te libertar, é o que nós acabamos de falar, Ele vai levantar um libertador. Ele vai gerar no coração desse libertador arrependimento junto com o povo. E Deus vai usar o poder dele para fazer essa libertação. Então, coloque no teu coração, uma vez que você clamou e seguiu todos esses passos, Deus levantará um libertador para nós. E este será o tempo em que vai nos tirar das mãos dos tiranos. É isso. Então imagina, hoje, os midianitas não tem mais agora no nosso tempo, mas eu quero que você imagine o seguinte, quem é o seu midianita hoje? Quem são os midianitas do povo de Deus hoje que mandaram fechar igrejas? Que disseram que a minha fé e a tua fé não são essenciais. Que disseram que você não precisa da tua fé. Que proíbem você de ir e vir. Que proíbem você de ir até, de conquistar o teu sustento, de abrir o teu comércio, de tocar a tua empresa, de fazer os teus negócios. Quem são os midianitas? Quem são os midianitas que estão oferecendo para nós o pão com mortadela? Quem são os midianitas que querem agora que as nossas crianças aprendam sobre sexualidade com 6 anos, 7 anos de idade na escola? Quem são os midianitas que querem te calar, que você não pode falar nada porque senão você vai preso? Quem são os midianitas de hoje? E você precisa clamar a Deus para que Deus te livre. Todos nós, veja, Israel inteiro tinha um inimigo só, eu creio. O povo de Deus hoje inteiro tem um inimigo só, são os midianitas. Quem são os midianitas de hoje? Que ao invés de ajudar você a prosperar, quer que você fique dependente do pedido do pão ali, do pedaço de pão todos os dias? Não foi isso, a Bíblia não nos ensina a viver dependente de homem nenhum. A Bíblia ensina a viver dependente de Deus. E para Deus sim nós oramos, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É Deus quem nos sustenta e sempre vai ser. É Deus quem cuida de nós. É Deus. Então você precisa saber como que você vai orar. O que você quer que Deus faça. O que você quer que Deus faça. Mas o fato é que pessoas que estavam aqui numa tremenda opressão, elas foram libertas por Deus. E aqui nós não estamos falando de um Gideão que foi liberto por Deus. Eu estou falando de uma nação chamada Israel que foi liberta por Deus. Então nós precisamos clamar para Deus, tire esse gigante que está aprisionando a nação e que por isso eu estou aqui agora em necessidade. E por isso eu estou agora em sofrimento. Deixa eu te dar um exemplo lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia,
a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela, Maria está falando, deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu bem no momento como que nós vivemos hoje, em que autoridades decretam o que pode e o que não pode fazer. E Jesus, quando Jesus nasceu, um homem chamado César Augusto tinha publicado um decreto de que todo mundo precisava ir para fazer o recenseamento. Eles iam fazer a contagem do povo. É uma pesquisa do IBGE deles. E, por causa desse decreto, José teve que viajar com Maria. Por causa desse decreto, José teve que chegar para Maria e falar: Maria, se arruma, nós vamos ter que viajar. Mas Maria falou: mas José, está quase para nascer o nosso filho, Jesus. Está quase para nascer. Ele falou: mas nós temos que ir, é um decreto. É um decreto. Por ser uma autoridade, nós, mesmo que não concordando, nós somos obrigados a obedecer. Mesmo sendo o pior momento para Maria, já grávida, prestes a ter um filho, sair em viagem, ainda assim eles tinham que ir. Porque havia um decreto, havia uma ordem das autoridades para que todos fizessem isso. E aí a Bíblia diz que quando chegaram lá na cidade de Belém, então Jesus nasceu. Só que detalhe, quando Jesus nasceu, por causa do decreto, a cidade estava com os hotéis, todos eles lotados. Estavam com as hospedarias todas lotadas. Não tinha lugar para Jesus nascer. E Jesus, então, ele foi e nasceu numa manjedoura, num lugar onde ficam os animais. Foi lá que Jesus nasceu, porque não tinha lugar para colocar. Por quê? Porque estava no meio do decreto e estava super lotado as hospedarias e não tinha para onde colocar Jesus. Agora entenda, eu vou ler o texto de novo. E eu vou ler o texto de novo em tom de brincadeira. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto pelo governador João Dória, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Bruno Covas era ali o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu até Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele a casa da família de Davi. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vou ler diferente. Naqueles dias foi publicado um decreto pelo STF, convocando toda a população a se fecharem dentro de casa. Este foi o primeiro pedido que eles fizeram. Agripino, que era governador da Síria, e isso aconteceu quando Agripino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, aí você já conhece o texto. Aí diz que Jesus nasceu deitado numa manjedoura porque não havia um leito em hospital para Maria ser internada para dar à luz. E mesmo por causa de um decreto, não ter o lugar apropriado para Jesus nascer, Deus protegeu a vida de Jesus e mesmo não estando em condições apropriadas para o nascimento, com os cuidados médicos, mesmo assim, ele nasceu com saúde e esse é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Vocês entendem? Não havia um leito para Jesus nascer. Tem uma ministração que eu ouvi hoje pela manhã e eu aconselho que vocês ouçam. O nome dessa ministração é Forçados pelas Circunstâncias, mas Guiados por Deus, ou pelo Céu. Apóstolo Luiz Hermínio. Então, quando você puder, vai lá,
entenda. Agora veja, todo esse decreto que fizeram, toda essa opressão que fizeram sobre o povo, toda essa opressão que fizeram sobre a cidade, eu quero que você entenda que ainda assim não quer dizer que Deus perdeu o controle. Na verdade, o caos ele nos arrasta para o cumprimento profético. José ele foi para Belém, ele precisava estar em Belém, e ele só foi para Belém por causa do decreto do STF, ou quer dizer, do César Augusto. É por causa disso que José foi para Belém. O caos não pode parar o que Deus planejou. Eles podem gerar o caos que quiserem, mas aquilo que Deus falou que vai fazer, ninguém pode impedir Deus de fazer. Nem decreto humano nenhum, nem decreto espiritual nenhum pode vir contra aquilo que Deus falou que vai acontecer e o que ele vai fazer. O decreto de Augusto empurrou Jesus para nascer em Belém. Então os decretos que estão fazendo, eles vão empurrar alguma coisa no plano de Deus. É por causa desses decretos que vai haver alguma ação de Deus. O decreto ele veio antes de um grande acontecimento espiritual, do maior acontecimento espiritual que já se houve, que foi de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo. Agora veio um novo decreto. Nós estamos vivendo debaixo de decreto. Eu tenho certeza que isso está anunciando algo grandioso, nunca visto, e que Deus vai fazer não só sobre o Brasil, mas vai fazer sobre toda a humanidade. Vai ser algo mundial que Deus vai fazer. E por mais que tentem jogar contra isso, aquilo que Deus estabeleceu que ele vai fazer mundialmente, vai acontecer. O decreto de Augusto empurrou Jesus para nascer em Belém. Toda pandemia empurra para Deus. As pessoas vão dar atenção para Deus agora como nunca deram na vida delas. Porque muitos estão em sofrimento e muitos estão com medo de sofrer. Estão vendo que a morte é real. O inferno tem porta. O inferno tem porta. Mas a igreja não tem porta. A Bíblia diz que Jesus é a porta, então a igreja ela não tem. O inferno tem porta e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia diz que inferno tem porta, a igreja não. Inferno tem porta porque as pessoas ficam trancadas lá. Agora a Bíblia diz que Jesus é a porta. A Bíblia diz pra gente que eles podem fechar a porta da igreja, mas eles não conseguem fechar a igreja. Se você olhar a história na China, tentaram fechar as portas das igrejas e fecharam. A maior parte das igrejas hoje que estão abertas na China, que se dizem evangélicas, tem algum tipo de acordo com o governo chinês. Aquelas que não têm acordo com o governo chinês mandou fechar. E aí a história tem contado, eu tenho li algumas matérias, alguns livros de histórias reais da China. A igreja tem crescido mais de porta fechada do que de porta aberta. A igreja tem crescido mais de portas fechadas do que de porta aberta. Eu creio que Deus está preparando a nossa humanidade para um grande avivamento com base no arrependimento. E haverá um grande avivamento. E tudo que estão fazendo contra o povo de Deus e contra a igreja vai se virar contra eles mesmos e vai ser o momento que a igreja mais vai crescer no mundo. Então entenda, fecham as portas, mas a igreja ela permanece aberta, porque ninguém tem poder para fechá-la. Ninguém tem poder para fechá-la. Ninguém pode fechar aquilo, ninguém pode impedir Deus de fazer aquilo que foi Ele mesmo que instituiu. Você é a igreja, você continua proclamando, você continua orando, você continua lendo a palavra, você continua distribuindo a palavra, você continua adorando, você continua louvando, ou seja, você não está fechado. Eu não estou fechado. Você é a igreja, eu sou a igreja. Ninguém pode me fechar. Se me matarem, Deus levanta outro. Mas ninguém acaba com a igreja. A igreja ela só terá fim na volta de Jesus. Aí não ficará mais igreja aqui. Porque a igreja verdadeira estará
com o Senhor nos céus. E igreja verdadeira, não estou falando de denominações, estou falando de pessoas que se arrependeram e creram no único e suficiente sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, guarde isso no teu coração. Prepararam a derrota para nós. Prepararam o mal para nós. Mas Deus transformará este mal em bem, em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe você com esta palavra, em nome de Jesus. Vamos para a nossa lista de oração aqui, que cresceu bastante. Glórias a Deus em parte, mas em parte também tem muita doença, muita gente doente. Já estou chegando aqui, o irmão Washington, pelo irmão que está no hospital, pelo irmão do irmão Washington que está no hospital. Deus abençoe. Se eu não me engano, o nome dele é o Beg. Deus abençoe. Espero que é esse, irmão Washington. Se não for, eu sei que o senhor está sempre aí com a gente. Se eu mando o nome aí direitinho, mas acho que é o Beg. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu peço também aqui pelo Éder e a Marcela, que estão com Covid, pelo pastor João e Lita, que também está com Covid, pelo pastor Rogério Lucatelli, que está entubado neste momento com Covid, pelo pastor Said, pela família do pastor Said, que faleceu essa semana. Queridos, é muito triste. Eu recebo de 3 a 4 pastores que morrem toda semana. De 3 a 4 pastores que morrem toda semana. Então, eu acabei de citar, não sei se você já percebeu, só que no começo eu já citei 3 pastores, 3 famílias de pastores. Alguns estão nos hospitais, alguns entubados em hospitais e outros faleceram esta semana. Que vocês clamem pela família das pessoas, também da professora Dalisa, que faleceu também ontem, da família da professora Elizabeth, que Deus tenha misericórdia da família dessas pessoas, pelo pastor Moselli, que está internado com Covid, graças a Deus, a tia Julita, a tia da Crisonete, lá na Paraíba, graças a Deus, ela foi desentubada, graças a Deus, está melhorando da Covid. O Gabriel, nós começamos a orar por ele domingo passado, e enquanto estávamos no culto, logo que eu terminei o culto, eu recebi a notícia que o avô dele, que estava entubado, faleceu de Covid. Que Deus abençoe a família do Gabriel. Graças a Deus pelo pai dele, que também estava internado e agora teve alta, está em casa, graças a Deus por isso. Pela Maria Tatiana, pela família e vida espiritual, pelo Rubens, que está se recuperando bem da Covid, graças a Deus, está praticamente curado, pelo Mateus, que está com Covid, está lutando, pelo Nelson, que está com Covid, está lutando, pela Isabela, mãe da Gabriela, que está com uma doença grave, que Deus tenha misericórdia, pela Elaine, vida espiritual, saúde profissional, família, e também orar pela família da Anne, que faleceu há 2 semanas, que Deus tenha misericórdia da família da Anne, também por Covid. A Laís Nunes pede pela vida da Ruth, vida espiritual dela. A Graziele, que pediu oração, graças a Deus não estão com Covid, a família apenas pegou uma gripe, graças a Deus estão bem. Sandra Nascimento, continuar orando pelas 2 netas que têm doenças graves, e uma delas está na UTI neonatal. Pela Nereide, Larissa e pela mãe, vida espiritual. Mariane, vida espiritual, pelo Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, o pai. Adriana, Fernanda, Adriana pede pela Fernanda, pela vida espiritual da Fernanda. O Ronaldo pede também, chegou aqui agora, pelo gerente dele que está internado por causa da Covid. Deus abençoe o seu gerente, Ronaldo. Jolaine, saúde pela gestação. Edson, causa na justiça e pela vida espiritual do Emanuel. Lidiane, Isaías, Esther, Israel, saúde, vida espiritual. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Aline, vida profissional. A tia Rízia, saúde e vida espiritual. A Rízia, ela fez a cirurgia e graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo. E o irmão Washington, que também pediu aqui pelo irmão, pela vida espiritual e a saúde do irmão Washington. A Sandra pede pela Débora, vida espiritual.
César, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Heloísa, a mãe da Natália Hernandes está recuperada da Covid. Heloísa, Patrícia e Deco, vida espiritual e família. Michel, saúde, vida espiritual, profissional, acadêmica e salvação da família. Maria do Carmo pede pela Irene, vida espiritual. Eliene, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual, restauração da família. Gabi, família e vida espiritual. Isabel Gomes, vida espiritual, família e pelo filho Cláudio, vida espiritual. Esther, saúde. Peterson, família e saúde. Ronaldo, família e vida espiritual. Patrick, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Laís, saúde, documentação que ela precisa, também pela saúde do pai. Carla Éder e Ana Júlia, pela saúde aí de todos, principalmente da Ana Júlia e pela vida espiritual. Ailson e Luana, vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. Se eu esqueci de alguém, queridos, mande lá no WhatsApp, a gente inclui na nossa lista. Então, aqueles que eu vi aqui que foram atendidos, que a gente citou hoje, eu vou limpar durante a semana. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, que a graça do Senhor seja sobre você, que Deus te livre de toda essa pandemia, que Deus te dê restauração, que Deus te dê libertação de qualquer tipo de opressão que você esteja sentindo neste momento, que Deus ouça o teu clamor, que você dê os passos que você aprendeu aqui. Se tiver dúvida, ouça de novo, porque já vai estar lá no YouTube. Passe para alguém que você sabe que está vivendo em opressão e precisa de ajuda, e que o Senhor é Deus sobre o caos, que Deus é Deus sobre o caos, que nenhum caos é maior do que o poder do nosso Deus para nos livrar. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.